Bom dia, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Aqui vos fala o pastor Itajaci Batista Mendes, membro da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Esta aula de hoje nos faz refletir como mordomo de Deus. Será que eu estou sendo um mordomo fiel e integral? Estamos estudando a revista nesse novo trimestre, Tudo é Vosso, estudo de mordomia cristã. E nesta aula de hoje, nós precisamos entender que, como mordomo de Deus, nós precisamos ser mordomo fiel e integral. O homem regenerado entende o propósito de Deus para a sua vida em Cristo Jesus, que é servir. Aquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ainda não entendeu o propósito de Deus e precisa ser alcançado pelo Evangelho transformador. E nós que somos regenerados do pecado, precisamos entender que a mordomia da salvação é para todos que aceitaram a Jesus em sua vida. Lendo João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto nos fala, do amor de Deus para com todo aquele que nele crê, para que seja salvo. E nesse estudo gostaríamos de estar pensando, que somos salvos para servir a Deus, somos salvos para servir integralmente, somos salvos para servir o reino, somos salvos para servir até os confins da terra, somos salvos para servir por amor. Por isso, meu amado, por isso, minha amada, nesta manhã eu te convido para juntos estudarmos os tópicos destacados. E o primeiro tópico é: somos salvos para servir a Deus. Só quem nasce de novo pode ser um mordomo cristão, não é verdade? E esperar que o homem não regenerado aceite o senhorio de Cristo e cumpra os propósitos de Deus na terra como fiel mordomo seria o mesmo que tentar moldar o barro seco ou malhar o fel frio. O homem se tornou o grande predador da natureza, porque a sua própria natureza moral, por sua livre escolha, foi depedrada pelo pecado. E nós sabemos, meus amados, que pecado é você errar o alvo, E agora, primeiro, esse homem pecador, ele precisa ser curado do pecado. E é preciso que a sua estrutura moral seja restaurada para que ele deixe de ser o destruidor da natureza, da sua própria natureza e, como resultado de tudo, o mais ao seu redor. Só assim o homem pode se tornar mordomo da criação, agente da sua conservação, segundo o eterno propósito de Deus e segundo os critérios e a essencialidade do amor de Deus. Não há esperança para a terra fora da redenção do homem. E a mordomia, ela é característica essencial da natureza do ser humano nascido de novo. Ninguém pode ser mordomo de Deus sem nascer de novo. E ninguém é nascido de novo e não deixa de ser mordomo de Deus. A regeneração do homem pecador não reduz a natureza humana ao espírito. Ao contrário, ela implica necessariamente a sua natureza física em todos os seus relacionamentos. Somos salvos, meus amados, para servir a Deus na terra, visando a redenção do homem na totalidade do seu ser. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, diz:
E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser esse mordomo que realmente somos salvos para servir a Deus. O segundo tópico nos retrata a entendermos que precisamos ser salvos para servir integralmente. Nós vemos que na teoria gnóstica de que o espírito é bom e a matéria é má, embora não tenha qualquer respaldo bíblico, ela encontra ainda hoje muitos adeptos. O gnosticismo ele está aí aflorado. São os que pensam que a salvação da alma, que julgam intrinsecamente boa, não tem qualquer implicação com a matéria que considera má por natureza. São as pessoas que estabelecem uma separação entre o sagrado e o profano. Mas nós sabemos, meus amados, que esse pensamento antibíblico de que o pecado está na matéria e que tudo que é material deve ser posto de lado, causa dois efeitos desastrosos para o ser humano. Primeiro, ele gera frustração. O homem se priva de usufruir das coisas boas que Deus colocou na terra para o seu bem. Como define Paulo ali em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 4. A vida na terra se torna frustrante, repressiva e até inviável. O segundo dano dessa ideia é a falta do entendimento da verdadeira dimensão em que os filhos de Deus podem servir a Deus como fiéis mordomos. E nós podemos ver que se Deus só está interessado em nosso espírito, obviamente não se importaria com o uso que fazemos do nosso corpo, da nossa casa, com tudo que nela contém, e do carro, e do dinheiro, do quintal, da fazenda e tudo que nós possuímos. Mas nós sabemos que precisamos, meus amados, realmente entender que somos salvos para servir integralmente. Tudo que somos, tudo que temos, tudo deve estar no altar de Deus para servir a Deus, a fim de resgatar para o propósito de Deus a totalidade da criação. Por isso que nós temos, meus amados, como servos e servas de Deus, que primar por missões. Precisamos a cada dia sermos esse agente, missionário, ser esse missionário de Deus, ser essa boca de Deus para pregar, porque fazendo isso nós estaremos realmente servindo integralmente ao nosso Senhor. O próximo tópico nos fala sobre o que devemos entender para sermos salvos, para servir no reino. Muito interessante, porque Jesus, ele, ali no seu diálogo com Nicodemo, ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lá em João 3,3 fala isso. E no versículo 16, Jesus ele diz, o motivo porque e o modo por como alguém pode nascer de novo e entrar no reino de Deus. Quando ele diz que Deus amou o mundo, E o motivo é o amor de Deus. O modo como Deus demonstrou o seu amor foi dando o seu Filho unigênito. E o modo como o ser humano pode receber a dádiva do amor de Deus e não perecer é pela fé em Jesus, para que todo aquele que nele crê, só pela fé é que nós somos salvos. Nós sabemos, meus amados, que a extensão da palavra mundo, que no cosmo, lá no grego significa cosmo, é objeto do amor de Deus. Será que a pessoa humana, isolada de todo o seu contexto vivencial, ou será o homem integral, tudo que ele é e pode e possui em sua mão? A redenção da alma humana redime toda a criação que Deus entregou ao homem para tomar conta. Porque nós sabemos, meus amados, que Deus ele nos entregou tudo para que nós viéssemos ser mordomos, para que nós viéssemos a tomar conta. E por amor à humanidade, Deus ele quer estender o seu reino, o seu domínio
a toda a criação. Deus quer que eu e você sejamos esse mordomo integral, esse mordomo fiel, esse mordomo que realmente sirva ao reino com sabedoria e com inteligência. E nós vemos que a implantação do reino de Deus na terra começa pela salvação espiritual do homem, mas por causa do homem abrange toda a criação, e essa é uma obra grande demais, séria demais, custou para Deus um preço alto demais para que tenhamos a pretensão de poder realizá-la com menos do que a totalidade do que temos e somos. Precisamos entender isso, precisamos entender que custou a vida do Filho amado, do único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, para que realmente nós pudéssemos ter esse direito de sermos salvos para servir no reino. O próximo tópico também nos fala sobre salvos para servir até os confins da terra. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 12 e 13, nós lemos: efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. E no versículo 12 ele diz: efetuar traz o sentido de acabar, de realizar por completo, de trabalhar continuamente para completar a obra. Graças a Deus, o sucesso não limita o ideal do cristão. Para si mesmo, basta-lhe o suficiente para as suas necessidades, não é verdade? Mas para o reino de Deus não há limites. A iniciativa é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus, mas cabe ao crente tornar efetiva até a perfeição e a sua salvação, e isso é mordomia cristã. Eu e você, meu amado, precisamos buscar a perfeição em tudo aquilo que nós fazemos para Deus, porque se nós fizermos assim, nós estaremos dando o melhor, estaremos realmente servindo no reino, servindo realmente até os confins da terra. Na nossa cosmovisão, ela determina o nosso comportamento. Quando ela diz: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Lá em João 4,35, é Jesus ali falando para os seus discípulos acerca da necessidade de termos ceifadores, que é pregadores da palavra. Jesus ele está falando a mim e está falando a você. Ele está demonstrando a sua compaixão pela visão dos seus discípulos, tanto quanto pelos campos brancos para a ceifa. Nunca os campos estiveram tão brancos para a ceifa e nunca os olhos dos cristãos estiveram tão voltados para baixo. Nunca uma geração de cristãos teve tantos recursos e tantas oportunidades para cobrir todas as nações com a mensagem de Cristo. E nunca o mundo esteve tão receptivo à pregação do Evangelho. Mas nunca as igrejas estiveram tão voltadas para dentro de si mesmo. Não é verdade? Aqui vai uma crítica de que nós temos visto nesse tempo, nesse século, de que as igrejas estão olhando mais para si, mais para dentro de si, não estão buscando evangelizar, não estão buscando ir até os confins da terra. Estamos aí, no mês em que as igrejas têm trabalhado a campanha de missões nacionais. O que temos feito para alcançarmos nossos alvos? O que temos feito para que através dos nossos alvos nós possamos proclamar? Quando proclamamos Cristo, estamos eliminando a causa da destruição física e moral do mundo, que é o pecado do homem. Estamos, meus amados, resgatando o mundo para o propósito de Deus. Estamos salvando o mundo para que o homem possa nele habitar e realizar o propósito divino na sua própria criação. Precisamos entender que a cada dia é grave, a hora é urgente
e a demanda é imensa. E a tarefa é essa, é a responsabilidade que eu e você como cristão temos, como mordomo de Cristo, de pregar essa salvação, de pregar que só Jesus Cristo é a solução. Precisamos, meus amados, entender que quando o mundo aceitar Jesus como Salvador e Senhor, nós vamos ter realmente o privilégio de poder sido objeto usado por Deus para proclamar esse como servidor até os confins da terra. O próximo tópico, ele nos fala sobre salvos para servir com amor. Nós sabemos, meus amados, que amar tem sido difícil, e o próprio São Jesus já deixou escrito de que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Mas nós fomos salvos para servir por amor, e como mordomo de Cristo devemos servir por amor. Foi por amor que Jesus ele pagou a culpa dos nossos pecados ali naquela cruz. O amor de Deus é a causa e a essência da nossa fidelidade na mordomia para com Deus. Somos fiéis a Deus porque Deus nos ama e porque, reconhecendo o seu amor, nós o amamos e também amamos aqueles quem Ele ama. Ao sermos fiéis mordomos de Deus, não estamos fazendo nenhum favor a Deus. Nada do que possamos dar a Deus, nossa própria vida, poderá pagar o que Deus fez por nós. E essa é a nossa consciência como mordomos de Jesus. Lá em João 3,16 nós podemos ver a expressão traduzida em português que diz: de tal maneira que é outros, um advérbio de modo. E assim, esse advérbio indica o modo como Deus mostrou o seu amor. O que o texto diz é que o modo como Deus demonstrou o seu amor foi dando o seu Filho unigênito. Deus ele poderia amar o mundo menos do que o mundo amou, porque o amor de Deus é absoluto. Como todas as virtudes da sua perfeição, como diz o professor Randolph Warne no seu comentário bíblico, quando ele diz: o homem pode ter um amor maior ou menor, por isso interpreta de tal maneira como sendo a forma superlativa do amor de Deus, mas a graça de Deus ela é absoluta e eterna. E foi essa graça incomensurável que nos salvou e fez de nós novas criaturas para podermos voltar a ser mordomos de Deus, como estava no projeto original do Criador para nós. Meus amados, precisamos entender isso, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Que possamos a cada dia entender que, concluindo esse estudo, nós podemos entender que na prática nós podemos participar da implantação do reino de Deus no mundo de diversas maneiras. Primeiro, pelo nosso testemunho pessoal de vida e pela nossa palavra no lar, na escola, no trabalho, na sociedade. Pelo nosso trabalho como membros do corpo de Cristo, esforçando-nos para que as tarefas evangelísticas da igreja alcancem resultado otimizado pelo Espírito. Sabemos que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas eu e você precisamos, como mordomos de Cristo, ser esse agente proclamador. Precisamos estar com nossas mãos preparadas para sair no campo, para entregar folheto, para falar do amor de Deus. Precisamos nos esforçar com as nossas tarefas evangelísticas. Será que você tem se colocado nessa brecha? Será que você tem se colocado nas mãos de Deus para ser esse agente proclamador dessas boas novas? Precisamos também entender que pela nossa fidelidade nos dízimos e nossa generosidade nas nossas ofertas missionárias,
nós estamos assim ajudando os missionários a alcançar mais e mais vida para Cristo. Nós sabemos, meus amados, que as nossas juntas têm trabalhado incansavelmente, né, para mandar novos missionários, novos vocacionados, e precisamos estar aqui ofertando, precisamos estar aqui orando pelos nossos missionários nos campos, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual, para que eles não venham a desanimar. E nossas ofertas missionárias têm sido bênção, porque quando você oferta, quando você dizima, você está ajudando a expandir o reino de Deus, a pregação da mensagem da salvação. E precisamos também, meus amados, entender que pela distribuição de Bíblias visando a evangelização, nós também estamos assim proclamando. Tem países que o evangelho não pode chegar através de um missionário, mas pode chegar através de uma Bíblia. E pessoas ali estão sedentas de ler a palavra. Nós aqui temos muitas das vezes em nossas casas, né, muitas Bíblias, muitos manuais, oportunidade de ler a Bíblia no celular, de ler a Bíblia propriamente dita no papel, e muitas das vezes a gente deixa de ler. Precisamos ser fiéis leitores da palavra, porque se nós fizermos assim, nós vamos entender realmente a visão de que, como mordomo de Cristo, precisamos evangelizar. E nós vemos também que, como mordomo de Cristo, nós precisamos também usar esse novo aparato que tem, que é a ação social em favor, né, dos necessitados, em nome de Cristo. Nós temos aí N momentos de ação social em nossas igrejas, em que nós podemos ajudar ao nosso próximo, demonstrar o nosso amor e falar de Cristo, falar do amor de Cristo através, né, dessa ação social. Graças a Deus tive a oportunidade e tenho tido a oportunidade de estar participando muitas das vezes de alguns trabalhos sociais, e a gente tem visto, né, que tem sido bênção quando ali você está trabalhando como mordomo de Cristo no reino, ajudando, né, aquelas pessoas que estão necessitadas de não só das bênçãos materiais, mas também das bênçãos espirituais, quando você leva uma palavra amiga, leva uma palavra de conforto para que ele possa realmente entender que ele é uma criatura de Deus, mas que ele precisa de Jesus na sua vida, ele precisa entender esse amor. E nós vemos também que somos mordomos de Cristo pela utilização, né, de nossos dons e talentos em nossas profissões. Nós vemos que eu e você podemos, ali no nosso trabalho, ali na nossa escola, na nossa faculdade, podemos ser também esse agente proclamador das boas novas, esse mordomo de Cristo, e tudo seguindo a ética de Jesus, não com força nem com violência, mas seguindo, né, segundo a ética de Jesus que ele nos ensinou, com sabedoria, com mansidão, e nos portando como verdadeiros, né, mordomos de Cristo nesse tempo. E nesta oportunidade também gostaria de deixar encerrando, né, algumas perguntas para a nossa revisão do estudo. Será que ao aceitar a oferta de Deus para a sua salvação, o homem já está reassumindo a sua vida como mordomo? Uma pergunta que eu deixo para você pensar. Será que a teoria de que o espiritual é bom e o material é maligno, ela causa prejuízo para a expansão do reino? Que você possa também estar a responder. E por que cada pessoa precisa crer em Cristo e nascer de novo? Que você também possa responder. E que nesta manhã nós possamos ter tirado, né, grande lição, né, dessa grande, né, estudo sobre essa mordomia da salvação. E que você, meu amado, possa realmente estar buscando a cada dia ser esse mordomo de Cristo, para que assim, através de sua vida, você possa demonstrar ao mundo que realmente somos salvos para servir a Deus, somos salvos para servir integralmente, somos salvos para servir o reino, somos salvos para servir até os confins da terra, e somos salvos para servir por amor. Que nós possamos tirar essa grande lição. Vamos estar agora orando, agradecendo a Deus.
Graça te damos, ó Pai Santo, por mais esse estudo que tu nos proporcionaste estudar. Muito obrigado, Pai, por cada aluno, cada aluna que há de estudar junto conosco, que há de assistir esse vídeo, para que ele possa entender realmente que como mordomos de Cristo, nós somos salvos para servir em todo o tempo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado porque tu tem demonstrado o seu amor para conosco. Essas bênçãos nós te pedimos e pedimos também que tu nos dê um restante de dia na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.